Voltando agora, gente, voltarei com a bagunça do modernismo. Uma bagunça linda, é verdade, que nasce ali do que eu falei anteriormente da Semana de Arte Moderna. Então, a gente vai pensar algumas características gerais para a gente também pensar nos autores. Eu falei antes que a Semana de Arte Moderna veio para romper com o passado. Veio para fazer rupturas com o tipo de arte antiga que se fazia no Brasil, veio para pensar novas maneiras de conectar a arte brasileira, de não ser mais dependente da arte que vem de fora. Então, tudo isso aqui é o primeiro movimento da Semana de Arte Moderna, que vai ser composta pelos autores da primeira geração modernista. A gente chama essa primeira geração de geração revolucionária, porque é um momento em que os autores estão investindo fortemente em falar sobre a cidade de São Paulo. Por exemplo, Mário de Andrade tem um livro chamado Pauliceia Desvairada, que é um livro que fala do movimento da rua, dos carros, da eletricidade, da burguesia paulista. Então, a gente vai ter essa coisa de mostrar a cidade, de mostrar o movimento que vem um pouquinho da influência do futurismo. Para além dessa tentativa de mostrar a cidade, eles também querem mostrar as coisas no seu cotidiano. Quando eu falo cotidiano, eu falo em coisas tolas mesmo, tipo a pessoa foi no banheiro, faça um poema curto sobre o banheiro. Tem um poema aqui, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que ele é uma mistura entre essa ideia do cotidiano e também uma coisa que vai nascer muito forte com os modernistas, que é trazer a oralidade para dentro do poema. O que significa a oralidade, né? É usar a escrita para representar a fala. Vamos ver como é que isso funciona? Observem aí, gente, o Capoeira, do Oswald de Andrade. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Percebam que nesse poema a gente não tem quer apanhar, a gente tem quer com acento, apanhar com acento. Então, e o soldado, não o soldado. Isso porque o poeta aqui traz a oralidade, a maneira como as pessoas falam no seu cotidiano. Para além disso, é perceptível que não existe aquela coisa de verso embaixo do outro, bonitinho, com divisão de estrofe, como é comum aos poemas até o final do século XIX. Aqui, a gente tem o que a gente chama de desconstrução do verso. Às vezes, o poema aparece com duas frases somente, uma frase numa ponta e a outra frase na outra. Então, os versos se tornaram mais maleáveis, eles podem ser vistos de uma forma mais desconstruída. E isso não acontece só com a poesia do Oswald de Andrade, acontece também com a poesia do Mário de Andrade, com a poesia do Manuel Bandeira, Jorge de Lima, Cassiano Ricardo, que eram poetas que participaram desse primeiro movimento do modernismo, que é um movimento de desconstrução. E aí, claro, eu destaco aqui para vocês Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, porque são os poetas que tomaram a frente da semana. O Manuel Bandeira, chamar a atenção, ele fez um poema que chama Os Sapos. Nesse poema, ele vai criticar os parnasianos, que eram aqueles escritores que eu falei aqui também, que gostavam muito de fazer a arte pela arte, a arte só pela beleza. E aí ele vai fazer esse poema dizendo que os parnasianos ficam coachando, fazendo barulho de sapo, mas não falam nada com nada. Por quê? Essa galera do modernismo gosta muito de fazer crítica social. Tanto que eles escolheram, 22, com o centenário da independência, para fazer a crítica à falta de independência. E eles vão falar da burguesia paulista, vão falar também um pouco sobre a situação dos trabalhadores, sobre o exército. Então, tudo isso passa pela ideia de criar uma nova arte brasileira que está na mão desses autores aqui. E aí, aqui nessa foto, vocês vão ver, tem um monte de gente famosa aqui, ó. O Mário de Andrade está aqui, o Oswald de Andrade está aqui, o Manuel Bandeira está aqui, o Cassiano Ricardo está aqui. Vai ter a galera também que participou com música, ou com escultura, ou com pintura. Essa é a foto dos nossos modernistas da primeira geração. Então, prestem atenção. Palavras e expressões como subversivos, revolucionários, modernos, aqueles que lutam por um novo Brasil, aqueles contra o passado, aqueles que
são velozes na poesia, são palavras e expressões que vocês podem ficar atentos quando aparecer nomes como o desses escritores aqui, porque eles vão fazer esse movimento de ruptura. E aí é legal também lembrar que é durante esse primeiro movimento que a gente tem o que a gente chama de manifesto antropofágico. O manifesto antropofágico foi criado pelo Oswald de Andrade e pela Tarsila do Amaral. E eles criaram esse manifesto porque eles queriam dizer que era preciso conhecer o que vem de fora, para então poder comer o que vem de fora, para deixar no nosso corpo somente aquilo que a gente pode aproveitar para a nossa poesia. Então, para além de serem revolucionários nos pensamentos, fazerem muitas críticas sociais, estarem intimamente ligados às revoluções sociais do Brasil, ao Partido Comunista, aos jornais panfletários, eles também têm essa coisa de: podemos gostar de vocês aí de fora, mas a gente quer criar algo que seja tipicamente brasileiro.